Olá, eu sou a Eduarda Brizola de Bairro, sou estudante do sexto semestre da Arquitetura e Urbanismo e eu vou apresentar o trabalho sobre os arquitetos modernistas. O meu arquiteto modernista é o Zanini Caldas. O José Zanini Caldas nasceu há 100 anos atrás, ele era arquiteto, designer, maquetista, paisagista e urbanista e era um importante defensor das nossas florestas. Ele começou essa trajetória trabalhando no escritório Severo Vilares e o Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SPHAN. Em 1941, ele começou a trabalhar no seu próprio escritório como maquetista, fazendo maquetes para Lúcio Costa, Oswaldo Attoli, Oscar Niemeyer, entre outros. Aqui temos uma foto de uma das suas cadeiras. Em 1948, ele fundou a Zanini Pontes e Companhia Ltda, mais conhecida como Móveis Artísticos Z, que foi uma sociedade entre Zanini, Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Paulo Melo. Ela foi criada em São José dos Campos e durou 12 anos até a saída do Zanini, da sociedade. Em São Paulo, em 1958, ele começou a trabalhar com projetos paisagísticos e quando ele se transfere para Brasília, onde construiu sua primeira casa. E também deu aula na Universidade de Brasília. Ele retorna para o Rio de Janeiro, onde constrói diversas casas em Joatinga, que é o bairro que foi o divisor de águas da carreira dele, eu diria. Zanini projetou dezenas de obras de arte arquitetônicas do local, que são as casas. Elas são exuberantes, numa geografia completamente acidentada. As casas são praticamente todas de madeira. Ele misturava traços modernos e coloniais e tinha um toque de coreano ou japonês. Em Nova Viçosa, ele tinha o sonho de criar uma comunidade autossustentável e foi o que ele fez. Ele criou várias casas lá. E aqui nessa foto tem uma casa na árvore que ele criou exclusivamente para o seu amigo artista Franz Kreisberg. O Zanini projetou essa casa e o amigo dele construiu, claro, com a ajuda do Zanini. O Zanini, arquiteto honoris causa, ele era um arquiteto que não possuía diploma de arquiteto e nem algum tipo de estudo. Porém, o Lúcio Costa apoiou e reconheceu ele e em 1991 o Lúcio Costa teve a honra de entregar a Zanini o título de arquiteto honoris causa, atribuído pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. E no final da década de 80 ainda, seu trabalho foi exposto no Museu do Louvre e ele também deu aulas na Escola de Arquitetura da França. O uso da madeira. Como o concreto é o material dominante do modernismo, o Zanini era diferenciado. Ele usava madeira como material dominante. Ele usava praticamente só a madeira. Esse é um móvel da linha de móveis Denúncia dele, que é uma cadeira de balanço para 2 pessoas. Zanini inquieto. Ele era versátil, inquieto, interessado em tudo que se ouvia fazer. E então ele criou os móveis Denúncia, que é aquela cadeira que tinha nos salões, que é um dos móveis Denúncia dele. Que é para elas são esculpidas em toras de árvores tombadas na região. E ele dizia o seguinte: tenho respeito muito grande à madeira, toda a vida me ensinou, me emocionou.
Ele fazia muitos móveis planejados, porém ele não gostava de vender os móveis dele. Na verdade, quando ele gostava muito de uma peça, ele não vendia, ele ficava para ele. Porque ele não... Ele era uma pessoa muito simples, ele não pensava no dinheiro, ele simplesmente amava fazer o que ele fazia, ele amava esculpir a madeira, então era mais um hobby para ele do que um trabalho. Todas as poltronas dele, espreguiçadeiras, cadeiras, enfim, foram muito cobiçadas pela classe média do Brasil. Aqui tem um especial sobre os móveis denúncia ali atrás, não sei se vai estar pra ver. Tem aquela cadeira de balanço que eu falei. O Zanini também era um ativista ambiental. O modo dele ser ativista e designer ao mesmo tempo foi criar os móveis denúncia, que é para chamar a atenção à desmatação da Mata Atlântica e de todas as outras matas, mas em especial da Mata Atlântica. Ele falou o seguinte: essas peças mostrariam às futuras gerações a grandiosidade e variedade de árvores que já tivemos na Mata Atlântica. Para isso, ele usou os troncos de raízes em sua forma natural. Agora começamos a falar sobre o legado de Zanini Caldas. Ele inspirou uma música do Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, e o nome da música é Arquitetura de Morar. No ano do centenário, o patrimônio histórico do Rio pretende tombar algumas de suas importantes obras, que é esse o ano do centenário, inclusive, esqueci de falar. A ETEL, com a aprovação da família do arquiteto, também vai reeditar, ou reeditou, sim, ela reeditou em abril, agora que eu vi, reeditou em abril, 20 itens do acervo do Zanini, em São Paulo e na Semana do Design de Milão, com o nome de Revolução Zanini. As pessoas estão comemorando o centenário do Zanini no exterior e aqui também. Eles vão criar um museu Zanini Caldas, que vai ser na casa onde Zanini viveu até os 17 anos e terá a reforma assinada pelo arquiteto Márcio Cogão. Dois documentários que falam sobre o Zanini. O primeiro documentário é Arquitetura de Morar, de Antônio Carlos Fontoura, de 1975. O segundo documentário é Zanini, Ser do Arquitetar, de André Horta, de 2016, que é mais recente. Aqui o estudo de casos de uma das casas dele em Joatinga. Ali atrás tem uma foto da casa, depois eu vou mostrar direito. Ficha técnica. A obra é a residência de Zanini e sua família. O início da obra foi em 1967 e a conclusão foi em 1970. O arquiteto, obviamente, foi Zanini Caldas, apenas ele. O local foi a praia de Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. A área de projeto é de 550 metros quadrados e a área do terreno de 1.520 metros quadrados. A construção é feita de alvenaria, madeira e vidro, cujo desenho se adaptava completamente às irregularidades do terreno. Aqui tem uma foto da casa. O pé direito tinha quase 6 metros pelo fato dela não ter forro. As suas telhas eram expostas e era tudo aberto para o horizonte. Tem uma inspiração no estilo colonial brasileiro, mas também há elementos da arquitetura japonesa, como eu já havia falado antes. A primeira imagem é do quarto do Zanini, que sai para uma sacada e uma vista para o mar. A segunda imagem é uma foto da sala do Zanini.
As estruturas principais da casa são de alvenaria, com tijolos e outros materiais de demolição. Ele usava muito material de demolição. Ele pegava o seu caminhão e levava para a cidade e pegava todo o material de demolição que ele achava no frente dos prédios, que ele achasse que ele poderia usar. E ele fez isso muito. E ele também brigava muito com os operários dele quando os operários não entendiam os desenhos dele. Na verdade, os desenhos deles realmente eram muito difíceis de entender. Não, os desenhos deles eram fáceis de entender, só que a ideia dele era difícil de entender, era complicado. Aqui tem uma foto também do exterior da casa dele. Na construção, velhas portas de madeira transformaram-se em novas, envidraçadas para trazer luminosidade e transparência no interior. A casa é completamente iluminada e tem muito vidro e muitas janelas, para prezar pela natureza e pelo espaço e pela vista maravilhosa que eles têm. É quase um skyline. Aqui é uma foto grande da casa, mostrando como a casa tem muitos vidros e muita iluminação. Os móveis que ele fez na casa dele, os móveis nasceram junto com a casa, estão em perfeita integração com a arquitetura. Se você for nessa casa hoje em dia, é quase que um museu, mas ainda não é museu. E, digamos, a casa é completamente do Zanini e os móveis também são todos feitos por ele. Aqui tem uma foto de um cantinho de descanso, que era quase no hall de entrada. Aqui temos uma foto da sala de jantar e aqui, como dá pra ver, nessa parte, temos azulejos. Ele gostava de usar muito azulejo também pra decoração. E dá pra ver ali também que o telhado era aparente, todas as madeiras. Tem quase um enxaimel aqui nessa parte. Os elementos horizontais definindo espaço, marcados em azul, aqui na foto. É um plano de base elevado, essa parte. Aqui é sobre a luz, mostrando a entrada de luz e as sombras que ela forma na imagem. A simetria, existe uma simetria bilateral. A casa dele é completamente simétrica, é muito bonito isso, realmente. São duas partes completamente idênticas, separadas no meio. E a repetição por formato, que são essas vigas. Elas são repetidas por formato, também por espaçamento. Aqui tem algumas obras do Zanini, começando por essa casa que eu já tinha falado antes, que é a casa que ele fez pro amigo dele, o Franz, no sítio Natura, em Nova Viçosa, sobre um tronco de 8. Aqui a foto é do Franz, não é do Zanini. O Franz adora muito essa casa, adorava, não tá ali. Essa é a casa, é uma fachada de uma casa em Morumbi. É uma vista interna da residência em Morumbi, com um painel de vidro, como dá pra ver ali fora. Ele sempre prezou muito pela vista da natureza, sempre. Aqui é uma casa dos triângulos, no lote 5, em Nova Viçosa. É uma casa bem diferente. Em Nova Viçosa, excepcionalmente, ele fez casas praticamente artesanais. São casas muito diferenciadas.
Você não acha em lugar nenhum. Aqui foi a primeira casa projetada por Zanini em Brasília. Aqui é o início do seu loteamento de construções em Joatinga, no Rio de Janeiro. Como você pode observar, todas as casas estão num morro, e um morro muito íngreme, inclusive. Aqui tem uma foto do primeiro escritório que o Zanini teve em Nova Viçosa. Como pode ver, um escritório minúsculo. E eu vejo muito um enxaimel aqui, muito mesmo. É muito a arquitetura dele mesmo. Uma arquitetura colonial mesmo. É a cara dele isso. Mesmo sendo simples, ele era uma pessoa muito simples. Mas você olha isso e vê que era do Zanini. Se você pensar um pouquinho, você vê que era do Zanini. Então, esse sofá aqui foi feito para a sua primeira casa em Joatinga. Ele fazia mesmo todos os móveis da casa. Esse móvel aqui é de madeira. Ele ficava sentando no móvel. Ele sentava no móvel e via quais reparos deveriam ser feitos para que o móvel ficasse melhor. Então ele ia pelo olho, ele não fazia nenhum estudo. Ele simplesmente pensava numa forma, fazia a forma, depois sentava, via se era confortável, se não fosse confortável, ele ia lapidando aquela forma. Foi o que ele fez esse banco. Eu não vou duvidar que seja confortável. Aqui tem uma foto de uma revista que publicou um anúncio, né, sobre os móveis artísticos Z, que eu adoro, inclusive. Aqui tem uma foto dele com a maquete do estádio Maracanã. Ah, ele é esse do meio, inclusive. Aqui tem a maquete que ele fez do Copan. Eu também não sabia que era ele que tinha feito a maquete do Copan, mas eu fiquei impressionada. Essa maquete ficou perfeita, incrivelmente perfeita. Aí aqui nós temos o encontro entre vigas inferiores e pilares se apoiam sobre a função. Foi ele que fez esse desenho, inclusive, e mostra como ele fazia os encaixes da viga com os pilares. Aqui é o detalhe da junção de pilares e vigas através das cantoneiras. Ele fazia os desenhos perfeitamente. Eu achei incrível esse desenho. Tem muito mais desenhos, só que eu não quis fazer todos porque senão ia ficar muito longo. Mas, se pesquisar esses desenhos do Zanini, ele mostra o passo a passo, tanto do corte da madeira, ele explica o ângulo que tem que ser cortado, explica a madeira, explica o lugar, explica cada encaixe, como dá pra ver aqui. É muito incrível. Os desenhos dele são incríveis. Realmente. Aqui são as referências que eu usei para fazer o trabalho. E aqui tem uma foto da mulher dele, do Zanini e da filhinha dele. Obrigada pela atenção.